Olá, tudo bem? Atila Campos aqui do CC Mind. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente no nosso dia a dia, que são as preocupações. Lembre-se que a preocupação, ela tem fontes de estresse e as preocupações, elas nos levam a aumento da ansiedade, aumento do estresse e da ansiedade. Então, nesse vídeo eu quero dar duas dicas de como a gente pode transformar esses pensamentos perniciosos, negativos, que ficam inundando a nossa mente e fazem com que a gente se comporte de uma forma em que prejudique a nossa saúde física e mental. Mas antes, se inscreve aqui no canal para receber todas as quartas-feiras novos vídeos sobre o tema meditação mindfulness e temas afins. O professor de meditação Thich Nhat Hanh discorre sobre dois tipos de pensamentos que a gente tem, o pensamento primário e o pensamento secundário. O pensamento primário diz respeito ao fato em si. Eu vejo o fato e esse fato faz com que eu pense sobre ele e, na realidade, o que eu penso em determinado momento sobre essa situação, ela é inevitável. É o que a vida está me mostrando. Então, o pensamento primário é o pensamento que indica o que tem que ser feito. O problema é que a gente entra com mais camadas de pensamento, o que Thich Nhat Hanh chama de pensamento secundário. Este pensamento secundário está envolvido com o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, e uma elaboração conceitual e mental daquilo que a gente está vendo, onde entra nossas referências autobiográficas e a nossa autorreferência, ou seja, aquilo que eu quero controlar, aquilo que eu gosto. Então, é muito comum nessas outras camadas de pensamento a gente colocar os pronomes meu, minha, ou então o julgamento gosto, não gosto, quero, não quero. Mas é uma maneira de a gente pôr significado ao que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E até aí tudo bem. E é muito útil em muitas circunstâncias, porque eu julgo e eu digo, eu me afasto ou não daquela pessoa, eu gosto ou não daquela situação, e eu posso tomar decisões mais conscientes. Mas quando ela é envolta por uma carga emocional muito forte, ela vai aumentar nosso sofrimento e nosso estresse. Então, se a gente olhar para os pensamentos secundários, eles geram então um estresse maior, eles geram mais sofrimento. Pensamento primário é inevitável, é a dor, é o problema que a gente tem que resolver. Uma forma da gente ilustrar esse conceito de pensamento primário e pensamento secundário é uma história contada nas tradições filosóficas e espirituais, chamada As Duas Flechas. Na verdade, diz que dois guerreiros, um versado em atenção plena, mais consciente, e outro não, preocupado só em guerrear, eles levam uma flecha no tornozelo. Então, o segundo guerreiro ele começa a colocar então camadas de pensamentos sobre aquela dor. Ele tem a dor, que é a flecha no tornozelo, que a gente chama de dor primária, chama de problema primário ou inicial. E a partir desse momento disparam-se outras flechas. As tradições chamam que essas outras flechas são outros pensamentos que vão piorar o sofrimento daquele guerreiro. Enquanto o primeiro guerreiro, que ele é versado na atenção plena, ele leva a flecha, sente a dor da flecha e se pergunta o que é que eu posso fazer para tirar essa flecha e voltar o mais rápido possível ao que eu tenho que fazer, as minhas atividades. Então, esse primeiro guerreiro, ele sente a dor. Ele não resiste ao que está acontecendo. Ele não provoca, não coloca camadas de pensamentos em cima disso. Existe um ditado que fala que quanto mais eu resisto ao que está acontecendo no meu dia a dia, mais eu sofro. Quanto mais eu resisto minha dor, nesse caso específico das duas flechas, mais existe sofrimento. Então, o sofrimento daquele guerreiro versado em atenção plena, daquele guerreiro mais consciente, ele é menor do que o sofrimento do guerreiro não versado em atenção plena. Então, isso quer dizer que quanto mais eu me preocupo sobre um assunto e não tento ir na fonte de estresse, naquilo que é importante, esse assunto ele começa a tomar conta da nossa mente. E a gente começa então a ficar poluído mentalmente de pensamentos que não são úteis em determinados momentos. A ciência da preocupação, ela oferece uma abordagem bem hábil sobre isso. Ou seja, a gente quer tentar se livrar dos pensamentos da preocupação.
Não, ela diz que não tente se livrar desses pensamentos. Isso você pode então transformar esses pensamentos. Isso foi dado por algumas pesquisas recentes da Case Western University, que ela aponta duas ferramentas bem poderosas baseadas na atenção plena para fazer exatamente isso, enfraquecer a força dos pensamentos e das preocupações. Essa pesquisa foi feita com graduandos na área de psicologia da universidade, onde esses graduandos eles foram avaliados com relação à ansiedade, com relação a emoções positivas e negativas, com relação a uma habilidade do mindfulness chamado de descentramento, de desapego dos pensamentos e da curiosidade. A preocupação consciente. Então, a primeira abordagem é trazer tenha atenção consciente para a preocupação. A chave para essa prática é notar a preocupação, mudar, ou seja, trocar de marcha e se reconectar. O primeiro passo é sempre perceber, é ter consciência. Observe que sua mente entrou nesse estado sedutor das preocupações e você então começa a se perder dentro de uma história que a sua mente te conta. Então você nota isso, você pontua isso. Você pode então, depois de notar, mudar seu estado mental, chamando sua atenção para a preocupação em si. Então eu saio do modo piloto automático, aquilo que os pensamentos, que as camadas de pensamentos excessivas vão direcionar a minha ação, e entro para o modo consciente. É uma mudança, então, da aversão para a investigação, de combatê-la ou investigar suas preocupações apenas como formas de pensamento surgindo no momento presente. Então você ativa uma habilidade de desapego, chamada de deixar ir. Deixar ir embora os pensamentos. Como é que você faz isso? Você pode rotular. Você pode dizer a si mesmo: é uma preocupação relacionada ao emprego. E o terceiro passo, notar, perceber o pensamento, a preocupação, mudar de marcha, rotular aquele pensamento. E aí o último passo é se reconectar. Reconectar com algum estímulo sensorial que está no momento presente. Pode ser a luminosidade, pode ser sons, pode ser cores, pode ser pessoas passando, pode ser a sensação da sua respiração, sensação da planta dos pés. Você muda a atenção do plano mental, das preocupações, para os pensamentos, dos pensamentos para algo que está acontecendo no momento presente, ativando o seu aparato sensorial. Ou você pode então praticar a chamada gratidão. Essa prática ela é muito breve, ela leva cerca de 15 segundos e você vai conseguir saborear assim essa mudança de percepção. A pesquisa mostra que essa simples mudança mental ela leva à experiência chamada de descentramento, descentralizar, experimentando uma ligeira desidentificação com os seus pensamentos de preocupação. É bem sutil no começo, mas essa sensação de espaço entre você e suas preocupações vão te ajudar a liberar-se do controle da preocupação. Então você começa a ver pensamentos preocupantes simplesmente como pensamentos e pode vê-los ir e vir de um lugar de maior tranquilidade e facilidade. Praticando a gratidão. Uma segunda abordagem baseada na ciência para transformar a preocupação se baseia na prática da gratidão. Diferentemente da preocupação consciente, essa técnica envolve uma resposta mais ativa às preocupações. Em sua essência, essa prática de trazer a gratidão para aquilo que você está vendo nesse momento é perceber quando você está preocupado e mudar, chamando sua atenção para alguma fonte de alegria ou gratidão no momento presente. Com essa abordagem, então, estamos construindo emoções positivas. Na gratidão, você tem consciência do que tem, ao invés do que não tem. Assim, quando você estiver preocupado, tendo um dia difícil, por exemplo,
Observe seus pensamentos de antecipação ou catastrofização. Os padrões de pensamentos que dominam você quando você está estressado ou ansioso. Então, em seguida, mude sua atenção para o que você está agradecido neste momento, no momento presente. A luz da manhã, um delicioso café da manhã, o sabor do seu café com leite. Por fim, reconecte-se ao momento presente, saboreando essa experiência da gratidão por alguns segundos. Não precisa ter pressa, apenas tome cada vez mais consciência da maneira como você pratica esse exercício. Então, a ciência da preocupação nos mostra que a gente precisa transformar os nossos pensamentos inúteis, os nossos pensamentos negativos. Assim como as tradições eles nos mostram a ideia das duas flechas, do pensamento primário e do pensamento secundário. Então, ela mostra também que 97,4% das preocupações, eles mediram até as preocupações dos alunos, eles notaram que não aconteciam da forma como os alunos, já que a pesquisa era feita em graduandos de psicologia, eles perceberam que 97,4% das preocupações nunca aconteciam. E se acontece, acontece de uma forma diferente. Na realidade, o que a gente pensa diariamente, a maior parte desses pensamentos é de projeção do futuro, já que as preocupações estão muito relacionadas ao futuro, elas não acontecem. Então, a pesquisa também mostra que essas duas práticas são formas poderosas para minar uma mente preocupada. Por exemplo, a maioria dos alunos testados, eles diminuíram a sua ansiedade e aumentaram principalmente o nível de emoções positivas, se usando a técnica com o artifício da gratidão. Lembrando que as duas abordagens, você utiliza a técnica, o mindfulness por si só, ou seja, observando e trocando de marcha, colocando a sua atenção em algo do aparato sensorial que esteja no momento presente. E a segunda abordagem, estabelecendo um vínculo de gratidão, a habilidade de gratidão com relação a algo que você esteja apreciando nesse momento. Então, uma é mais, entre aspas, passiva e a segunda ela é mais ativa. Mas qualquer que seja a sua prática, vale lembrar que a chave é a conscientização, capacidade de optar por notar, mudar, reconectar, ou seja, note, shift, rewire, é um meio hábil, comprovado cientificamente, para integrar a prática da atenção plena em sua vida diária. Então, nesse vídeo, eu trouxe duas práticas bem simples da gente domar as nossas preocupações diárias. Claro que você precisa fazê-las de forma recorrente e tomar consciência daquilo, de como você está treinando esse exercício e avaliando depois como é que você fica, ou seja, se você cria um espaço onde um pensamento mais claro, uma emoção positiva, ela pode entrar. Isso depende de treino e depende de prática diante das situações. Comece com situações mais leves, né, com estresse, com problemas que sejam mais impessoais, para ir futuramente isso se impregnando nos seus problemas onde tem uma carga emocional muito forte. Gostou dos exercícios? Você já faz esse tipo de exercício? Diz aqui nos comentários qual é o tipo de exercício, de técnica que você faz para afastar seus pensamentos negativos e assim diminuir os seus níveis de ansiedade e de estresse.